Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está chegando aí no canal. Fique à vontade. Compartilhe essa palavra abençoada e também seja alcançado por ela, né? Da mesma forma, você também será abençoado por Deus. E eu quero deixar hoje para sua meditação o livro de João capítulo 3 até o verso 10, que tem como título O Novo Nascimento, Jesus com Nicodemos. Aí aqui fala assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, palavra subergue, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Amém, amados? Glória a Deus. Então aqui a palavra de Deus está dando um ensinamento poderoso, né? Nem todo mundo que tem um ensinamento na ponta do lápis, né? Que tem um ensinamento forte, um ensinamento bem afinado. Tem pessoas que têm um conhecimento muito grande, né? Na palavra de Deus. Isso não é sinal que aquela pessoa é nascida de novo. Mas o sinal que o homem de Deus e a mulher de Deus é nascido de novo é quando ele anda no Espírito, quando ele anda conduzido por Deus, né? Então aqui vamos trazer a introdução dessa palavra que fala assim: a Bíblia diz que a alegria é festa diante dos anjos de Deus lá no céu por um pecador que se arrepende. Este dia é um dia de alegria e festa no céu, bendito seja Deus. Era festa da Páscoa e Jesus estava em Jerusalém e ele realizou muitos milagres, muitos prodígios, e diz a Bíblia, em virtude desses prodígios e sinais que Jesus operava, e diz a Escritura que outros não creram. Mas esta fé em Jesus não era uma fé genuína, era apenas uma admiração, era apenas uma reação ao poder extraordinário. A palavra extraordinário significa foge do comum, né? Então aqui ele está falando que as coisas que Jesus fazia, ninguém podia fazer, ninguém fazia como ele, né? Ele fazia com excelência, porque ele é Deus na terra, né? Então tem coisas que só Deus faz, né? E nós não podemos fazer, tem coisas que só o Senhor pode fazer por nós. O poder de Jesus era e é extraordinário. O poder extraordinário de Jesus de fazer coisas insólitas. A palavra insólita significa raro, anormal, incomum. Milagres grandiosos. Essas pessoas acreditavam em Jesus, mas diz o texto que Jesus não acreditava nelas, porque a fé que elas estavam tendo em Jesus não era a fé salvadora.
Era apenas uma admiração pela sua pessoa poderosa, pelos feitos que Jesus fazia, né? A Labra Subiergue. Ele está falando que existia uma classe de pessoas na época que admirava Jesus, né? Que ele até lhe acompanhava, lhe seguia, mas era só uma admiração. Não cria em Jesus como Deus, como Salvador, como mediador entre Deus e os homens. Essas pessoas não criam nele como um profeta. E existem muitas pessoas que estão dentro da igreja que têm essa mesma visão, creem em Jesus como profeta, como alguém poderoso, né? Como um homem poderoso, né? Como um filho de Deus, mas não crê que Jesus é o próprio Deus, né? Então essas pessoas são colocadas de lado, porque Jesus ele não quer esse tipo de pessoa. A igreja que Jesus vem buscar, o povo que Jesus vem buscar é o povo que crê em Jesus como Senhor da sua vida, aquele que deu a vida para que você venha ter vida. Ele deu a vida para te salvar, para te resgatar do pecado, né? Jesus quer ter você como Jesus quer que você creia nele, Jesus quer que você tenha ele como Senhor da tua vida. Era apenas uma admiração pela sua pessoa poderosa, pelos sinais que ele fazia. E então, dentre estas muitas pessoas que estavam, aleluia, acreditando em Jesus por causa de seus milagres e vindo a ele por causa de seus muitos e muitos milagres, Nicodemos era uma delas. E é dessa maneira que Nicodemos vem de noite, talvez por constrangimento, talvez para ficar no manto do anonimato, né? Anonimato é ficar nos bastidores, sem nome. A palavra anonimato significa sem nome. Não quer revelar sua identidade, né? Talvez para que ninguém soubesse do seu interesse em manter ali uma entrevista, um contato com Jesus. Até porque ele era um fariseu, exatamente daquele grupo mais restrito que acompanhava Jesus. Não porque estava interessado nos seus ensinamentos, mas para buscar uma ocasião oportuna para colocá-lo em contraparede ou pegá-lo em contradição. Ou talvez ele era membro do Sinédrio na época, chamada de um senador ou alguém que tinha muita influência na sua nação por exercer um papel de total autoridade e grande liderança, porque ele fiscalizava a vida moral, social e religiosa do seu povo. Então, esse era o papel do fariseu, né? Ele dava conta da vida de todo mundo. Ele só não dava conta dos seus erros, das suas falhas. Ele não conseguia observar aquilo que ele fazia de errado, porque ele se achava excelente, melhor do que os outros. E existem pessoas assim, que se acham melhor do que as outras pessoas. Mas se nem o próprio Jesus, o Filho de Deus, se classificou melhor do que Deus, do que ninguém, quem somos nós, pó e cinza, para se achar melhor do que o nosso irmão, do que o nosso próximo? Não, a Bíblia diz que você tem que se colocar no lugar de servo, né? E servir, né? Você tem que colocar num lugar que Jesus te chamou. Para você ser filho de Deus, você tem que ser humilde, ser manso. Não queira ser orgulhoso e arrogante, não, que você fica parecido com Satanás. É isso que o comentarista está falando. E esse homem vem por como que demais estavam muito impressionados com os sinais de Jesus e milagres. E é nesse momento que ele tece elogios a Jesus e diz: Mestre, sabemos que é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então aqui está falando de elogios, né? Tem pessoas que gostam de elogiar, afagar teu ego, a Labra Subiergue. Não aceite isso,
porque isso não vem de Deus, isso não provém de Deus. Elogios muitas das vezes afastam o homem de Deus, deixa o homem orgulhoso, deixa o homem vaidoso, deixa o homem se achando que é grande coisa. E nós não somos, nós somos só um servo de Deus, nós somos só pó e cinzas. E Deus teve misericórdia da gente, Deus teve misericórdia da tua alma, te escolheu, te chamou. Deus tem uma grande obra na tua vida, né? Mas não é por isso que você vai se achar melhor ou maior do que as outras pessoas. Mas seja só um vaso de barro nas mãos do oleiro e deixa Deus conduzir a tua vida do jeito que Ele quer, da maneira certa, né? E Jesus então sai de cena desses elogios, a cena dos seus... Jesus sai de cena desses elogios, né? Ele se aparta, né, desses elogios que Nicodemos está fazendo para ele, dos seus milagres, e diz assim para Nicodemos: eu não quero discutir com você sobre milagres, eu não quero que você me veja como um estranho. Isso aqui é a interpretação do comentarista, só que na Bíblia está escrita de outra forma, com outras palavras. Então, para simplificar essa palavra, o comentarista está falando dessa maneira, para que os irmãos entendam melhor. Aí ele está falando aqui que Jesus não queria medir força com o homem, porque o homem para Deus é o quê? Nada, né? Nós não somos nada, nós somos só um grãozinho de areia, uma gota em um balde d'água, né? Então, Deus é Deus, Deus é Senhor, é soberano, é dono da verdade, dono de toda a sabedoria. E quem é o homem para querer medir força com Deus, né? Para querer saber mais do que Deus, né? Se Deus é o dono de toda a sabedoria, pertence a Ele. Ele é quem dá para nós, quando Ele quer. Ele é quem dá sabedoria e entendimento para o seu povo, para a sua igreja. Se nós sabemos alguma coisa hoje em dia, um pouco de sabedoria, se nós temos, é porque foi dada pelo próprio Deus, né? Mediante quando você se esforça, busca, né? Claro, aí Jesus vai e derrama um pouquinho, gotinhas dessas sabedorias divinas do alto. Aí você começa a fazer a diferença aqui na terra. Não para você ser grande, mas para Deus ser grande na tua vida. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com toda a sua glória. É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar. Não quero que você me veja como um estranho, mas nasce de novo e você me conhecerás. Isso aqui é uma conversa, um diálogo entre Nicodemos e Jesus. Jesus diz: Nicodemos, eu quero tratar do seu coração e da sua vida. Eu quero tratar do seu destino eterno. Nasce de novo. Nascer de novo não é qualquer assunto secundário, né? Ou sem importância. É essencial para você. Jesus está falando que ele precisa nascer de novo. Por mais conhecimento e entendimento que ele tenha nas Escrituras, no Torá, no Velho Testamento, ele não era nascido de novo, ele não conhecia o Espírito, ele não tinha intimidade, experiência com Deus. Ele só conhecia a letra. E a Bíblia diz que a letra mata, sem o Espírito, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós temos que ter conhecimento, mas também nós temos que ter o principal também, que é o Espírito. Porque o Espírito, ele dá vida à palavra, ele vai testificar no teu coração a palavra de Deus. O Espírito vai revelar os segredos da palavra de Deus ao teu coração. Existem milhares de pessoas, milhões de pessoas que lêem a Bíblia como um livro qualquer, um livro comum. E a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia, ela vem do alto, a Bíblia, ela é espiritual e ela só pode ser interpretada através do Espírito Santo de Deus. Então, convide hoje o Espírito Santo de Deus ao teu coração, que ele vai te revelar os segredos da palavra de Deus. Aonde você vai passar a sua eternidade, Nicodemos?
Porque se você não nascer de novo, a sua religião é vã. Se você não nascer de novo, a sua fé é vã. Se você não nascer de novo, a sua esperança se torna inválida, né? Inválida, não vale nada. Se você não nascer de novo, a palavra de Deus estará contra você no dia do juízo. Se você não nascer de novo, Nicodemos, não tem como você ser salvo. Então, para você alcançar a salvação, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus, ela vai lavar, ela vai limpar, tirar toda a sujeira da tua vida. E o Espírito Santo de Deus vem aquecendo o teu espírito, te fortalecendo, trazendo as coisas do alto, revelando os segredos de Deus ao teu espírito. O Espírito de Deus estará conectado com teu espírito, revelando coisas do alto. É curioso como Jesus trata desse assunto com um homem desse. Eu acho que, num ponto de vista humano, Nicodemos teria acesso a qualquer instituição religiosa com grandes honras, né? Ele está falando que se Nicodemos hoje chegasse em qualquer igreja grande, matriz, ele seria recebido com grande honra pelos homens, mas não por Deus. Ele não era reconhecido no céu. A pior coisa do mundo é você servir a Deus e não ser reconhecido no céu, né? A gente observa aquele homem rico e o homem pobre. O homem rico, ele tinha riqueza, ele era reconhecido pelos homens aqui na terra, mas no céu ele não foi reconhecido. Por quê? Porque seus feitos, as suas obras eram malignas, né? Eram obras de homens, eram obras da carne. Então, só é reconhecido no céu quem é nascido de novo. Aí aqui fala um homem, um líder realmente, mas não conhecia Deus de perto e sim de longe, pois ele era um religioso, vida moral irretocável. Jejuava 2 vezes por semana, frequentava a sinagoga. Ele era um homem admirado pelas suas virtudes. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Ele está falando aqui que não adianta você frequentar a igreja, ir para cumprir uma agenda, ir para mostrar que você é uma pessoa religiosa. Religioso não entra no céu, a lá para subir a ordem, porque foi a religião que trouxe guerra, que trouxe a morte, né? Os religiosos da época foi quem crucificou Jesus, né? Em Roma, né? Em especial os religiosos, a igreja católica, o judeu da época, foram eles, os religiosos, que mataram Jesus, que crucificaram Jesus. Então, religião não é sinal de salvação. Sinal de salvação é aceitar Jesus, deixar Jesus morar no teu coração e seguir Ele, ter intimidade com Ele, né? Deixar Ele ser teu amigo, seja amigo de Deus, né? E para ser amigo de Deus, você tem que ter intimidade. Essa intimidade você vai conseguir ela, você vai conquistar ela no joelho, conversando com Deus, ouvindo a sua voz, estando perto, colocando o teu ouvido para ouvir a voz de Deus. Entra no teu quarto, tranca a porta do teu quarto e vai falar com teu Pai que está no céu. Ele vai te ouvir, Ele vai responder a tua oração. Então, religião aqui, ele está falando que não é sinal de salvação. Sinal de salvação é você conhecer a Deus de perto e não de longe. No caso de Nicodemos, ele conhecia a Deus de longe. No caso de Jó, ele conhecia a Deus de ouvir falar. E quantas pessoas não são assim? Dentro e fora da casa do Senhor. Dentro e fora da igreja existem milhões de pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem de fato. Elas conhecem de ouvir falar. Elas conhecem de longe, porque escutou uma história de fulano, de cicrano.
Então Deus não quer isso, Deus quer intimidade, Deus quer aproximação, Deus quer aconchego, quer estar perto do teu coração, estar perto de você. Deus quer que você ceda hoje, que você abra a porta do teu coração. Deus quer te conhecer, quer que você conheça Ele, e Deus quer ter mais aconchego, mais aproximação de você. Deus quer que você conheça o que Ele conhece, as coisas divinas, as coisas do alto. Ele quer te revelar, Ele quer te mostrar. Mas para isso tem que ter intimidade. E intimidade a gente só conhece com busca, com renúncia, com entrega. Quando a gente se coloca nos braços de Deus, se deleita, né? Deixa Ele conduzir nossa vida, fazer da nossa vida o que Ele quiser, o que Ele achar melhor, né? Assim como o vento. A nossa vida tem que ser conduzida por Deus, nossos passos. Quem é nascido de novo é conduzido por Deus. Aí aqui fala que Nicodemos, ele jejuava 2 vezes por semana, frequentava a sinagoga. Ele era um homem admirado pelas suas virtudes. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Ele era um homem diferenciado, um mestre em Israel, um doutor em teologia e professor de religião, de Bíblia. E é por esse e tantos que e é por esse motivos e tantos que isso não quer dizer que a pessoa conheça a Deus, né? Não, ele não conhecia a Deus, ele conhecia só a letra, ele conhecia só o Torá, o Velho Testamento, a teologia, né? As escrituras, de capa a capa, ele conhecia, ele era admirado. Ele era um homem bem conceituado, um homem respeitado no meio dos outros. Quando ele andava na rua, muitos o admiravam. Existia uma multidão que admirava Nicodemos, mas existia outra multidão que odiava Nicodemos, porque Nicodemos, ele aparentava ser uma pessoa e, no entanto, ele era outra pessoa. Então, quem conhece eu e você é Deus. Só quem conhece o teu interior é Deus. Deus conhece se você é um cristão de verdade ou não. Quem conhece é o Senhor, a tua essência, o que mora no teu coração. Quem conhece é o Senhor. Aí aqui fala, aquele que se enriquecera antecipadamente, não é para aquela mulher samaritana que passava por 5 divórcios que Jesus veio falar. Ele está falando. E estava morando com o amante. Não é para aquele ladrão da cruz que vivia à margem da lei. Estava ali na 10ª hora, já prestes a morrer, que Jesus se dirige. Ele está falando que Jesus não se dirigiu a essas pessoas, né? Jesus, no caso aqui, estava se dirigindo a Nicodemos. Então, o que Deus tem com você é com você. O que Deus tem comigo é comigo. O que Deus tem com o seu semelhante, com o teu semelhante, é com o teu semelhante. O que Deus tem com o teu vizinho é com o teu vizinho. Então, Deus, quando está dirigindo uma palavra a você, ao teu coração, é porque Ele te conhece. Ele sabe se você é sepulcro caiado ou não. Ele sabe se você é de verdade, um cristão de verdade ou não. Aí ele está falando, já prestes a morrer, que Jesus se dirige, sim, para um homem religioso, ético, para homens líderes, para homem doutor de teologia, letrados, um homem que era admirado por seu povo, que Jesus estava passando esses ensinamentos. Então, hoje eu quero conversar com você sobre 3 aspectos, né? E a necessidade do novo nascimento, né? Ele está falando aqui que há necessidade do novo nascimento. Não tem como um cristão verdadeiro dizer que conhece a Deus, que está indo para o céu, se ele não é nascido da água e do Espírito. Tem que ser nascido de novo. Ele está falando aqui sobre a natureza do novo nascimento, né? Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a necessidade do nascer de novo. Em segundo lugar, sobre a natureza do novo nascimento. Em terceiro lugar, a causa essencial do novo nascimento. Em primeiro lugar, meu irmão, todos nós temos uma natureza pecaminosa. Nós nascemos no pecado.
A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Toda inclinação do nosso ser é para se afastar de Deus. Os maus desígnios procedem do nosso coração, mas a salvação não, jamais. Você procurará a Deus por você mesmo. Jamais você vai ter capacidade e poder de mudar a sua própria vida, de limpar os seus próprios pecados, de receber um novo coração por você mesmo. Jamais. Como pode um leproso mudar as suas próprias manchas? Como pode um etíope mudar a sua pele? Nem você, nem eu podemos mudar a nós mesmos, a nossa natureza. Ela é caída, ela é pecaminosa. A nossa natureza tem inclinação para longe de Deus e não para perto de Deus. Deixando a nós mesmos, estaríamos imediavelmente perdidos. Nós precisamos nascer de novo. Se você, aleluia, Jesus, a Bíblia não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele está falando, se você não anda condizente com a Bíblia Sagrada e diz, eu nasci de novo, se você não nascer de novo, de fato, você não pode ver o reino de Deus, as coisas de Deus. Não, através de você, as coisas de Deus vão cansar você. As coisas de Deus, se você não é nascido de novo, vão entediar você. Entediar é enjoar, né? A palavra entediar é enjoar, aborrecer, enfadar. Vão entediar você. Seu prazer não estará nas coisas de Deus. Seu prazer estará no pecado, se você não nascer de novo. Você vai ter prazer naquilo que entristece a Deus. Se você não nascer de novo, o céu será um tédio para você. Tudo que tem lá não lhe dá prazer. A santidade, o louvor, a adoração. Então é necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo porque uma fé natural ou intelectual não é suficiente. Só crer no que ver não é suficiente, né? Para você ser salvo. Jesus não se deixa enganar pelos elogios de Nicodemos, que diz, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus diz, Nicodemos, se você não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Se tu não nascer da água e do Espírito, não podes entrar no reino de Deus. Importa nascer de novo e é uma ordem, não é uma sujeição, não é uma solicitação, não é uma recomendação de Jesus. É uma ordem expressa que diz, importa nascermos de novo. Mas notem comigo, irmão, qual é a natureza desse novo nascimento. Em primeiro lugar, a necessidade. A natureza, a primeira coisa que Jesus deixa claro é que ser uma pessoa nascida de novo não é ser uma pessoa bem-sucedida na vida, no ponto de vista humano. Lá em João 19:39 diz que Nicodemos era um homem de posses financeiramente bem qualificado na sociedade. A teologia da prosperidade incita por aí que se você é próspero, você está debaixo da bênção de Deus e você está salvo, porque se você é um camarada que ganha muito dinheiro, que tem uma vida boa, que tem uma vida confortável, é um rico, que tem muitos bens, que tem muita prosperidade, então você está debaixo das bênçãos de Deus, tranquilo. Mas a Bíblia diz que, louco, se perdires hoje a tua alma, para onde tu vai? Então aqui ele está falando que sinal de salvação não é sinal de prosperidade. Nem todo mundo que está caminhando nesse caminho de riqueza, de prosperidade, está indo para o céu. A vista disso é Nicodemos. Nicodemos era um homem rico, bem financeiramente, né? Era um homem que tinha recursos financeiros.
né? Mas o que acontece? Estava indo para o inferno até se encontrar com Jesus. Aqui mostra que Jesus não quer salvar só os pobres, Jesus quer salvar o rico, porque todas as almas para Deus têm valor. Todas as almas para Deus têm um valor só, né? O valor precioso, o valor mais precioso que um rubi, que é uma pedra preciosa. Jesus quer salvar, o valor da salvação. O valor da salvação foi muito alto. Então tem um hino que fala: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? É necessário sentirmos por ela imenso amor. E é esse amor que está no coração de Jesus, e é esse amor que Deus quer derramar em nossos corações. Nós temos que ter amor pelas almas, temos que ter compaixão, ter misericórdia. Nicodemos estava indo para o inferno porque ele não conhecia Jesus, ele só conhecia a letra, ele era um doutor formado desde a sua infância, ele conhecia muito a Bíblia, e assim existem muitas pessoas que conhecem muita palavra. Isso não é sinal que ele vá para o céu, né? Conhecer a Bíblia é algo muito bom, né? É algo maravilhoso, é necessário, mas é necessário mais do que isso. Jesus falou: conhecer Jesus de perto, conhecer o Espírito de Deus. O Espírito de Deus quer fazer morada no teu espírito, e você tem que ter conexão. O teu espírito tem que ter conexão com o Espírito de Deus, ter comunhão, conversar, ter intimidade. Tem pessoas que andam na rua falando com Deus, andam no ônibus, andam no carro, andam, seja onde for. Tem pessoas que falam com Deus, no banheiro, no trabalho, né, em casa. Você tem que estar conectada, a tua mente, o teu espírito, o teu tudo. Você tem que ter uma conexão, a tua tomada espiritual tem que sair da terra, a tua tomada tem que estar ligada, né? 24 horas, em 1000 volts, eu falo assim, lá no alto, em Deus, né? Você tem que estar conectado em Deus. Não é pecado ser rico, a riqueza de fato é uma bênção. E é a bênção de Deus que enriquece, Deus que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riqueza. Toda riqueza vem de Deus, Ele é dono do ouro e da prata. A gente sabe que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. E quando você anda em obediência ao Senhor, todas as bênçãos do Senhor te acompanham, né? Ela vem para a tua vida, ela vem para a tua descendência, para a tua linhagem. Você não precisa se preocupar. Você não anda de cabeça quente. Ele está falando, não ande de cabeça quente, não fique correndo atrás de dinheiro desesperadamente. Se você está no centro da vontade de Deus, andando de acordo com a palavra de Deus, todas as bênçãos, como está escrito em Deuteronômio 28, ela virá sobre a tua amassadeira, sobre os animais do campo, sobre a tua vida. Fica tranquilo, é isso que Deus está falando. Mas o fato de alguém ser bem-sucedido financeiramente não significa que ele está salvo. Exemplo disso é o rico da Bíblia e Lázaro. Nicodemos era um homem rico, mas não estava salvo. Em segundo lugar, o novo nascimento não se refere a ter, aleluia, Jesus querido, profundo conhecimento da Bíblia, né? Ser mestre, ser senhor nas escrituras, ser teólogo. Jesus chama esse homem de mestre em Israel e não compreende essas coisas, né? Ele era um homem altamente, profundamente conhecedor das escrituras, mas ele não estava entendendo porque a sua mente era humana. A Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Nicodemos era um homem carnal, um homem natural. A igreja está cheia de pessoas assim, pessoas que se intitulam espiritual e são carnal. E a gente observa isso, e Deus sabe muito mais. Quem conhece muito mais é Deus, né? Assim como ele conheceu a vida de Nicodemos. Ele não era mestre de biologia, química ou matemática ou ciência humanas ou exata. Ele era um mestre de Bíblia. Ele era um membro dos grupos dos fariseus. Ele era um membro do Sinédrio. Ele era doutor em teologia. Ele era PhD,
né? Então ele era cabeção, ele era altamente inteligente da época, um professor de seminário da época. Então conhecer teologia não é a mesma coisa de ser salvo. Conhecer teologia não é a mesma coisa de ser salvo, não, de jeito nenhum. Ser professor de escola bíblica dominical não é a mesma coisa de ser salvo. Ser pregador do evangelho não é a mesma coisa de ser salvo. Ser um discipulador dos outros não é a mesma coisa de ser salvo. Não confunda. Nicodemos era um mestre e não estava salvo. Em terceiro lugar, os fariseus eram o grupo mais religioso e zeloso da lei, né? Eles frequentavam a sinagoga, eles jejuavam 2 vezes na semana, eles davam o dízimo até das hortaliças da sua casa. Eles faziam as suas orações para quem olhava de fora apenas no externo, no verniz da casca. Eles eram apenas religiosos da época. Talvez você seja assim, muito religioso. Talvez você seja, aleluia, um frequentador da igreja, uma pessoa ética, né? Uma pessoa moralmente irrepreensível, que não comete falhas nem erro aos olhos humanos, mas diante de Deus está reprovado, né? O que é que adianta o homem ser aprovado pelos homens e ser reprovado pelo próprio Deus, né? Ser pouco caiado. Talvez você é daquele tipo de pessoa que não gosta de perder um culto público. Talvez você participe da liderança da igreja, talvez você é alguém ortodoxo, tradicional, que crê nas coisas certas, mas não nasceu de novo ainda. E em quarto lugar, o novo nascimento não é ocupar cargos na igreja. Nicodemos fazia parte do concílio do tribunal mais importante da região judaica, o Sinédrio. Esse grupo era seleto, esse grupo era nobres, só tinha rico, pessoas da alta sociedade. Esse grupo era formado de homens de alto escalão, de alta reputação, de grande reconhecimento. Tem muita gente que acha que o fato de ele ser um líder da igreja que está salvo. Não, ninguém está salvo porque é diácono ou presbítero, ninguém está salvo porque é um seminarista ou um missionário, ninguém está salvo porque é um pastor ou se ele é um presidente de uma igreja grande. E isso não é sinal de salvação ou de um conselho eclesiástico, não. Nicodemos era um líder do seu povo e não estava salvo. O novo nascimento não é ter informação correta de Jesus, mas não basta saber que Jesus é mestre. Ele sabia que Jesus veio da parte de Deus. Ele reconhece que os milagres que Jesus faz, ninguém, aleluia, Jesus, ninguém poderia fazer. Ele deu vista aos cegos, ele faz o mudo falar, ele fez o surdo ouvir, ele fez os coxos andarem, ele purificou os leprosos, ele libertou os endemoniados, Jesus, né, ele está falando, e cativos, ele ressuscitou os mortos. São milagres extraordinários. Ninguém faz, só ele, Jesus. São milagres extraordinários. Ele está falando que ninguém pode fazer. Só o próprio Jesus tem poder para fazer esses milagres, né? Só Jesus tem esse poder nos céus e na terra. O novo nascimento não é uma reforma moral. Tem muita gente que pensa que está salvo porque fumava e hoje não fuma mais. Vai além. O que Jesus falava do novo nascimento? Nascer de novo é não voltar às velhas práticas do velho homem, mas nascer de novo é fazer tudo novo, tudo certo. Nicodemos era amado pelos homens, não por Deus, porque ele tinha uma aparência de piedade.
O novo de Deus é tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O novo de Deus é algo imediato. Deus vai lá e limpa a sua mente. Deus vai lá e transforma você completamente. Deus apaga os seus pecados. Deus vai lá e te dá uma nova vida. Tudo se faz novo diante do Rei Jesus. Agora você é nova criatura, filho de Deus, nasceu na família de Deus, nasceu de cima, nasceu do alto, nasceu do Espírito, é algo totalmente novo. O céu não é apenas o seu destino, o céu é também a sua origem. Quando você nasceu da sua família, você trouxe a carga genética do seu pai e da sua mãe. Essa carga é terrena e temporária, mas a do alto é algo novo e vem de Deus. O novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo no novo homem. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra extraordinária, maravilhosa. Agora aqui nós vamos entrar na palavra de Deus que diz assim, João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então aqui ele não era qualquer pessoa, né? Ele era uma pessoa de destaque no meio da sociedade. Ele era uma pessoa nobre, era uma pessoa conhecida entre os demais. No capítulo 3 de João nós temos a conversa mais interessante entre Jesus e Nicodemos. E aqui que nós vemos o texto mais lido do mundo. Há muitos a apreciar, né, lições neste capítulo como um todo. Então eu te convido a assistir este vídeo até o final e não perca, né? Nicodemos era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e começou a conversar com Jesus. Ele conhecia que Jesus era diferente. O segredo da Bíblia é que eu diminua. Ele está falando aqui, né? A palavra de Deus está falando que Nicodemos, ele ouviu falar de Jesus. Nicodemos sabia que tinha algo de errado na sua vida, mas ele não sabia como resolver. Então ele foi buscar a pessoa certa, né? Ele foi buscar Jesus. Isso nos mostra que Jesus quer salvar os grandes e os pequenos. Jesus não só se interessa em salvar os pequenos, mas Jesus tem interesse em salvar a tua alma. Jesus tem interesse em salvar os religiosos, os incrédulos, os ateus, os mentirosos, os estrupadores, a raça pior de ser humano que existe, Jesus, a escória. Jesus quer salvar a todos, mas é necessário que eles venham até a presença do Senhor. É necessário que você venha até o Mestre, porque o Mestre hoje te chama, venha a mim, né? Assim como Nicodemos, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi. Rabi significa mestre, alguém que sabe além, alguém que sabe fora da medida, que sabe muito mais, né? Então só Jesus tem esse conhecimento, só Jesus tem essa autoridade, esse poder. Aí ele fala, ele foi ter a noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele foi à noite, porque à noite ele achava que seria um momento mais discreto, onde muitos estariam em suas residências, em sua casa, e ele sairia de forma onde ninguém lhe observasse. Como ele era um homem muito conhecido, né? Ele não queria que ninguém visse as suas fraquezas, descobrisse as suas fragilidades, as suas falhas. Mas nós devemos mostrar as nossas fraquezas, sim. Nós devemos reconhecer nossas fraquezas, sim. Nós devemos reconhecer nossas limitações, sim, porque isso é sinal de humildade, né? Quando a gente reconhece que a gente é fraco,
é pobre, é nu, necessita de Deus, necessita de uma mudança, necessita de uma transformação, é sinal de que a gente está reconhecendo que de nós mesmos, a gente não consegue fazer nada. Por nós mesmos, a gente não consegue fazer nada, né? Com a nossa força interior, com a nossa própria força, nós somos limitados. Então, quando você reconhece que você é pó e cinza, que você é limitado, que você é fraco, e vai até Deus, vai na pessoa certa, aí você vai encontrar solução para os teus problemas. Não tenha vergonha de reconhecer as tuas fraquezas diante de Deus e diante dos homens, quando os homens são homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que podem te ajudar, pessoas capacitadas que vão estender a mão amiga, que vão te dar a palavra certa. A Bíblia diz que a palavra do sábio é como um prego fixado na parede. É difícil de arrancar, é difícil de tirar. Então, pessoas certas vão poder te guiar. Para o caminho certo, para o caminho que vai dar no céu. Verso 3 fala: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus estava falando tudo para Nicodemos. Não adianta você ter tudo o que você tem, a letra, o conhecimento, a teologia, a escatologia, o estudo mais profundo da Bíblia e não me conhecer de perto, e não me conhecer como eu sou, não conhecer o meu espírito, não ser nascido da água, da palavra e do espírito. Você necessita nascer de novo, Nicodemos. Jesus estava falando para ele. Aí aqui fala, verso 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então aqui está mostrando a ignorância do homem. Por mais letrado que ele fosse, por mais conhecedor das escrituras, ele era um homem ignorante. Ele se mostrou nessa parte aqui ser um homem ignorante. Muitas das vezes nós somos assim, ignorantes para com as coisas de Deus. Deus quer revelar os segredos dele aos homens, né? Existem coisas que Deus revela ao homem, mas existem coisas que Deus não revela, que são secretas e pertencem só a Deus. Então aqui Nicodemos, ele estava agindo como um homem cego, como um homem que estava distante de Deus, que não conhecia a Deus, apesar de estar todos os dias na casa de Deus, né? Todos os dias jejum, quase todos os dias ele jejuava, orava, dava o dízimo. Isso não é sinal de salvação, isso não é sinal de ser nascido de novo. Ser batizado não é sinal de ser nascido de novo. Ser nascido de novo é você conhecer a Deus, é ser nascido do Espírito, né? Ele está falando. Verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, ser nascido de novo é algo sobrenatural. É ser nascido do alto, das coisas de cima, é ter a mente de Cristo, o coração voltado para Deus, os pés ser guiados, ser conduzido pela palavra de Deus, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele é quem transforma a tua vida, ele é quem faz da tua vida um canal de bênção, assim como ele fez em Filipe. Filipe era um homem que foi transladado de um lugar para o outro, porque ele era guiado pelo Espírito de Deus. Aí aqui verso 6 fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não adianta você debater com a pessoa carnal. Não adianta você querer mostrar as coisas de cima para um homem natural, um homem que não conhece a Deus, que é carnal, que só conhece as coisas desse mundo. E olhe lá, é isso que Jesus está falando. Ele não conhece, ele é cego, né? Ele não conhece nada das coisas de Deus. Então, a pessoa carnal não tem como debater com o homem carnal. É perda de tempo, né? Mas para Jesus, não. Jesus aqui, ele estava ensinando
profundamente. Jesus estava falando com a alma de Nicodemos, porque Jesus quer falar com tua alma, com teu espírito, quer te mostrar o caminho que você tem que andar, o caminho que vai dar no céu. Jesus conversa com o teu profundo, com o teu ser, com a tua alma, com o teu espírito. E você entende, porque Jesus, ele é o único que penetra dentro de nós, é Jesus. Ele conhece o nosso ser, ele conhece você por dentro. Teu pai e tua mãe não te conhecem como Jesus te conhece, porque foi ele que te formou. Ele é teu Senhor e Salvador da tua vida. Aí aqui fala, verso 7, não te maravilhas de ter dito, necessário vos nascer de novo. Então Jesus está falando, é maravilhoso ser nascido de novo, ser reconhecido não pelos homens, mas ser reconhecido por Deus. Né? O que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? É melhor você ser reconhecido no céu, quando você chegar lá, você ser recebido, do que você ser reconhecido na terra e lá no céu não ser reconhecido, ninguém te conhecer, né? Teu nome não ser falado lá no céu. É isso que Jesus está falando. Verso 8, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, a vida do homem de Deus, que é conduzido pelo Espírito Santo, Deus, ele conduz a vida desse homem de tal maneira que ele manda aquele homem para um lugar e o homem vai. Manda o homem fazer algo e o homem faz, porque o homem que é conduzido por Deus, ele só faz o que Deus manda, ele só fala o que Deus quer. Ele é guiado por Deus e o vento sopra onde ele quer. O vento de Deus sopra no prostíbulo e transforma a vida daquele pecador. O vento de Deus pode soprar dentro de um presídio. O vento de Deus pode soprar na tua casa hoje, soprar no teu casamento. O vento de Deus pode soprar na vida do teu filho. O vento de Deus é poderoso. Ele pode te alcançar hoje, ele pode transformar a tua vida hoje. Eu escutei o testemunho de um pastor que ele falou que tinha um irmão que tinha perdido o seu casamento, estava atolado na prostituição, estava atolado nas drogas, até que um certo dia ele tomou uma overdose de cocaína e estava no hotel, no quarto do hotel, morrendo. Chamou a sua ex-esposa e ela foi. E ela falou, eu não posso fazer nada por ti, mas existe alguém que pode, é Jesus. E ela orou, na medida que ela orou, o vento de Deus soprou na vida daquele pastor, daquele homem de Deus. A droga sumiu de imediato da sua mente, saiu dele e ele se tornou uma nova criatura. Ele nasceu de novo, ele se tornou um novo homem em Cristo Jesus. Então o vento de Deus pode soprar em lugares inesperados. Onde você menos esperar, é ali que Deus vai soprar, é ali que Deus vai mudar a tua história, é ali que Deus pode fazer algo novo, porque Deus, ele é poderoso, né? Deus pode tudo, basta você crer. Aí aqui fala, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Então Nicodemos não entendia, porque Nicodemos, ele era um homem natural. E quando o homem é natural, ele não conhece as coisas do alto, ele não conhece as coisas divinas. Alabra subierga. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então Jesus aqui estava repreendendo a Nicodemos. Tu és mestre, tu era para saber de tudo que eu estou te falando. Tu és doutor, tu és destaque, né? Tu és um homem que está em evidência, um homem que está na alta sociedade, um pastor, né? Um seminarista, um homem que conhece a lei, conhece o Torá, conhece o Velho Testamento, conhece toda a minha palavra. E não conhece as coisas do Espírito. Não era isso que Jesus estava falando. Era para tu conhecer. Até porque tu já se tornou um homem velho, então tu amadureceu com o decorrer da tua vida. Então, quando a gente fica velho, a gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer, não regredir, não ficar lá atrás, mas avançar nas coisas de Deus, avançar naquilo que Deus tem preparado para nós, né?
avançar junto com Deus, né? Deus na frente e a gente na dispensação do seu Espírito, ao seu lado, crescendo, né? Como uma árvore frondosa e frutífera. E Nicodemos, ele estava parado no templo, ele não conhecia a Deus. Verso 10 fala, Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Verso 11 fala, na verdade te digo que não dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Não aceitais o nosso testemunho? Então, para tu nascer de novo, tu tem que crer que eu sou filho de Deus, que eu sou nascido. Eu sou nascido, eu não da carne e do Espírito, eu não fui feito da carne e do Espírito, mas eu vim do alto, eu vim do céu, eu sou nascido do Espírito, eu vim de cima. Creia que eu sou filho de Deus. E aqui, para finalizar essa palavra, fala, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus está falando que todo aquele que crê em mim não perece, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Nicodemos foi alcançado por Deus, para finalizar essa palavra. Nicodemos foi transformado, mas tudo isso foi um processo de Deus. Deus foi trabalhando. Na medida que ele dava lugar, pouco a pouco Deus foi trabalhando no coração de Nicodemos. Foi ensinando a Nicodemos que ele não tinha que pregar a palavra, fazer uma boa oratória só por fazer, só por religião, só por ocasião. Mas ele tinha que pregar a palavra de Deus por amor. Ele tinha que ser apaixonado por Jesus. E é esse amor que Deus quer derramar no teu coração. Não vá para a igreja só por ir, não, para cumprir um protocolo, não. Mas vá para a igreja porque você é apaixonado pelo Filho de Deus. Alabra subierga. Seja hoje apaixonado por Jesus e tua vida vai incendiar com o poder de Deus. Tua vida vai ser cheia, vai ser abastecida com o poder de Deus, com o Espírito do alto, com o Espírito divino. Receba essa palavra no teu coração e que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor na tua vida, porque Deus é maravilhoso. Deus conhece as tuas necessidades. Aí aqui fala assim, o segredo da Bíblia é que eu diminua e que Ele cresça, Jesus em minha vida, por completo. A nova natureza de Cristo tem que possuir, né? A nova natureza de Cristo tem que possuir a tua alma. Nicodemos, aí ele fala, sem um novo nascimento não tem salvação. Sem um novo nascimento, Nicodemos, não tem vida eterna. Sem um novo nascimento não tem entrada no céu. Sem um novo nascimento você jamais chegará à presença de Deus, do Eterno. Jesus não está sugerindo isso, mas dando uma ordem. É necessário nascer da água e do Espírito, nascer de novo, né? Aí Jesus ensina que o nascer de novo é nascer do alto, nascer das coisas divinas, do céu, ter intimidade com Deus, conhecer os mistérios, os segredos de Deus, aquilo que Ele tem revelado para o homem, aquilo que Ele tem para revelar à sua igreja, né? Ele quer te mostrar. Trazendo um resumo aqui, né? Finalizando essa palavra e trazendo um resumo aqui, fala, nascer de novo é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo, é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo de Deus. Mestre é a pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. Então, mestre aqui está se referindo a Jesus. Vento é o ar em movimento. Ele desempenhava um papel muito importante na vida dos seres vivos, pois são eles que levam para longe o ar viciado que nós respiramos e trazem até nós o ar puro com bastante oxigênio.
tão importante para o nosso organismo. O vento de Deus enche quem Ele quer. Aleluia. Nicodemos significa vitória do povo, ou vitorioso, o que vence o povo, nome de origem grega. Era um dos chefes dos judeus. E como fariseu, ele era uma pessoa que conhecia bem as escritura. Ele era um dos príncipes dos judeus. Então, não era uma pessoa qualquer que Jesus estava conhecendo. Era um homem dotado de conhecimento. Conhecimento humano, mas o conhecimento espiritual, Nicodemos não conhecia. A sua vida foi preenchida por Deus. Naquele exato momento que ele se encontrou com a verdade, ele foi transformado por dentro, né? Por dentro, não só por dentro, mas eu creio que por fora também, o estereótipo. Fariseu é um membro de uma seita de judeu que ostentava grande santidade exterior na sua vida. Na sua vida repreciativo, hipócrita, fingido. Fariseu, eles são pessoas que fingem, que mostram ser uma coisa e são outras. Aí eles são considerados aqui hipócritas e fingidos. Antiga serpente, né? O veneno mata a carne, que Jesus fala aqui da antiga serpente, a serpente que foi levantada no deserto, serpente de bronze. O pessoal começou a murmurar, aí Jesus mandou levantar uma serpente, né? Aí, o que era essa antiga serpente? Significa Satanás, e o veneno é o pecado. O veneno mata a carne, a alma, mas Jesus mata o espírito e lança no inferno, se o homem não se arrepender do pecado. Mas o que em Jesus crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Amém? Então, aqui ele está falando dessa serpente, né? E está fazendo uma simbologia, uma comparação. Que assim como foi levantada a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, que é Jesus, para dar vida e vida em abundância, para morrer pelos pecadores. E o veneno que foi absorvido, que Jesus levou em si, é o pecado. Versículos que falam do novo nascer, fala do nascer de novo. Efésios 5, 26, Romanos 7, 24, João 3, 1 Pedro 1 e 23, semente incorruptível. Essa semente incorruptível que está falando aqui é a palavra de Deus, né? Que nós temos que ter ela cravada, enfincada em nosso ser, em nosso coração, em nossa alma, em nossa vida. A palavra de Deus, ela tem que ser enxertada na sua vida para que você viva bem, viva melhor, ande bem, sorria, seja feliz e viva em paz. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço porque essa palavra é vida e vida em abundância. Essa palavra é vida e alegria, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai transformando esse coração. Vai fazendo essa vida nascer de novo da água e do Espírito, que ela venha entender as coisas do alto, as coisas divinas. Vai transformando a vida deste homem, vai tirando a cegueira espiritual da vida deste homem. Tira a cegueira espiritual da vida dessa mulher. Quebra o arco, corta a lança, faz a tempestade se acalmar. E que a tua palavra vá promovendo vida e vida em abundância. Porque a tua palavra, ela pode remover, ela pode limpar, ela pode tirar o pecado da vida do homem, se o homem der crédito, se o homem crer, se o homem, alabra subierga, colocar ela na tauba do seu coração, escrita, alabra subierga e seguir ela e se render a ela. Meu Deus, que essa vida venha se inclinar, não só o físico, mas venha inclinar o seu coração. Venha inclinar o seu estereótipo ao Senhor, venha se render ao Senhor. E hoje, meu Pai, que essa vida venha entregar a sua vida ao Senhor, ao Salvador, que é Jesus. Vai transformando o coração deste homem, desta mulher, dessa criança, desse jovem, a todos que estão ouvindo, aonde essa palavra chegar, aonde essa palavra for levada, for alcançada, o Senhor vai, Senhor, fazendo o mover santo, o mover do teu Espírito.
O Senhor vai transformando, vai libertando, vai convertendo e vai salvando vidas através da tua poderosa palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.